Senhor, mais uma noite na tua presença, meu Pai. Aqui te louvamos, meu Pai, aqui te louvores, aqui contigo, meu Pai. Te adoramos, meu Deus. Aqui estamos preparados já para ver a tua palavra. Usa a tua serva, meu Deus. Usa, Senhor, para que possamos ouvir a tua palavra, Deus. Que a tua palavra é alimento. E aqui estamos preparados para ouvir. Aqui te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos lá no livro dos Hebreus. Nós vamos ler capítulo 13 de Hebreus. Louvado seja Deus, né? Esse culto, né? Ensina a palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Acharam Hebreus 13? Vocês acharam? Bem? A partir do 1 está escrito assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também do corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitaram, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. 10. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores, sujeitados a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que vão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. No 18 ele diz: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Rogo-vos com constância, que assim façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Até aqui, amém? Depois a gente lê a saudação final. Pode se sentar. Isso aqui é uma carta bem parecida às cartas do apóstolo Paulo, né? Uma carta de doutrina. Não sabemos quem foi o escritor aos Hebreus. Eu também. Eu acho que foi Paulo que escreveu. Não quiseram colocar, mas eu não duvido que seja Hebreus. Eu também, pastor. Eu acredito que assim, pelo perfil da carta, né? Então, mas a gente pode dizer que a gente fala o escritor aos Hebreus, mas vamos dizer aqui nessa maneira que tem muita
Deus. E muita coisa me chamou a atenção aqui, porque esse capítulo 13, ele vai falar de várias áreas, né? Ele vai falar do amor fraternal, que é o amor entre os irmãos, que nós devemos cultivar, né? Nós devemos permanecer o amor fraternal. Nós sabemos que existem várias coisas que Deus aborrece. Ele se aborrece, né? Ele se aborrece da língua mentirosa, ele se aborrece dos planos malignos, né? Ele se aborrece do falso testemunho, mas uma coisa ele abomina, né? Que é a contenda entre os irmãos. Então é como nós que temos mais de um filho. Eu tenho 3 filhos, então quem tem mais de um filho consegue entender melhor essa palavra, né? Às vezes eles brigam entre eles, né? E um fica culpando o outro, foi a Sara, foi a Esther, foi ele. Então eles ficam aquele debate dentro de casa, né? Quem tem mais de um filho sabe que é mais difícil. Então você olha ali, eu particularmente olho ali para os 3, eu não posso olhar para os 3 e vamos dizer assim, claro que eu tenho que ser justa, né? Quem errou vai pagar pelo erro, mas eu não posso ter favoritismo, né? Por nenhum dos 3, né? E eu tenho que ser justa. Então, Deus é a mesma coisa, Ele não tem favoritismo, Ele não tem filhos favoritos, Ele não tem predileção. Então, por isso que Ele abomina a que semeia a contenda entre os irmãos. É uma abominação para Deus. Tem coisas que aborrecem a Deus, mas tem coisa que Ele abomina. Então, eu vejo que aqui o escritor aos Hebreus já começa dizendo: permaneça o amor fraternal. Por quê, irmãos? Porque o amor ele cobre uma multidão de pecados, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é justo, né? O amor ele não se trata com leviandade, né? Como diz, ele não é leviano. Então, quando a gente olha para o nosso irmão com esse amor fraternal, esse amor de irmão, a gente vê que é possível permanecer. Lembrar que nós somos filhos de um mesmo Pai, né? E Deus ele não tem filhos favoritos nem filhos prediletos, né? Então nós precisamos a cada dia amadurecer nessa questão. E aí ele fala da hospitalidade, né? Aqui o escritor aos Hebreus, eu tive uma experiência muito grande em relação à hospitalidade, porque nós sabemos que a hospitalidade é um dom. Não é todo mundo que tem esse dom. E eu particularmente não tenho esse dom de hospitalidade, irmãos. Não tenho mesmo, eu não vou fingir, né? Nem com a visita e nem com os de casa. Eu me esforço para tentar fazer o melhor. Mas não foi algo que eu adquiri, só que eu posso buscar, né? E aí Deus me testou, né? O ano passado, em janeiro, quando me enviou os missionários lá para casa, né? E aí eu fiquei uma saia justa, irmãos. Eu passei por uns 3 missionários, sabe? Porque eles vieram para a igreja, aí no dia seguinte eles foram para casa. Eu pensei, vou ter que fazer um almoço para receber os missionários, né? E além de tudo, eles são baianos, né? O que eu vou cozinhar para baiano, gente? Então, assim, eu passei uns 3 literalmente que eu cheguei a orar. Eu lembro que antes deles ir para casa, a Ju estudou aqui, quando daqui a pouco eu estivesse, pastor, eu fui no mercado, no trajeto do mercado, acho que eu contei para vocês aqui, eu fui orando a Deus. E eu falei, Senhor, me dá uma hospitalidade. Por quê? Eu não sei quem eu estou recebendo em casa. A Bíblia diz, e eu conheci essa palavra, está escrito, olha, está escrito aqui, ó, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Ele está falando de quem aqui? De Abraão, né? Que recebeu os anjos lá na tenda, lá o Senhor, e mandou preparar, né, o cordeiro, mandou preparar os pães, o vinho e tal, pediu para que eles se hospedassem. Assim também os discípulos no caminho de Emaús, né? Sabemos que os discípulos falaram assim: não, está tarde, não vai embora, passa a noite aqui, e sem saber o próprio Jesus, né? Que eles estavam hospedando em casa. Então, a gente não sabe, eu estou arrepiada, gente. Você vê que o negócio é sério, eu estou arrepiada. É sério esse negócio da hospitalidade. Que a gente pensa que é algo comum, né? Você vai dizer, não, gente, porque e se Deus tem enviado um anjo lá e eu não sei? Eu vou receber esse anjo de Deus na minha casa, né? Essa pessoa enviada, anjo, né? O enviado de Deus, o mensageiro de Deus, né? Em casa. Então são coisas, irmãos, que
graças a Deus. Eles, não, fiquem em paz, nós somos funcionários, a gente coloca o pé no chão e tal. Eu fui ficando mais light, né? Mas que aquela necessidade, né, de você surpreender, né, o outro, querer fazer o melhor e tal. Eu tenho essa necessidade. E aí eu falei, Deus, me dá esse tom, né, da hospitalidade. Eu lembro que depois no final, assim, já, né, quando ele já estava indo embora, aí eu fiz o macarrão paulista lá, né, que é macarrão na pressão. E eu lembro que eu fiz, coloquei na mesa, eles comeram, né? Daí eles até brincaram, pastora, você liberou 100%, pastor. E aí eles começaram a tipo, dar uma opinião, né? Esse aqui é o macarrão paulista, ou o macarrão paulista, você é básico. É a calabresa, macarrão, molho e uma cebolinha picada em cima e a pressão para fora. Depois eu coloco o creme de leite, né? Para ele ficar cremoso. Básico do baiano, né? Aí eu sei que a Jo falou assim, eu botaria, nesse dia eu coloquei cebola, eu botaria uma cebola. Aí o Rafael botaria um coentro. Aí eu botaria uma mussarela em cima e colocaria no forno. Aí os três falando ali assim, falei assim, mas eu não falei para vocês que o macarrão é paulista? Vocês estão querendo transformar o macarrão paulista em macarrão baiano? Não. Eu falei para vocês que o macarrão é paulista. Nossa, é verdade, meu Deus, a gente aqui no palpite, pastora, nos perdoe. Eu falei, é paulista, não tem nada de coentro, nada de cebola, nada de mussarela, básico. E aí no fim, graças a Deus, tudo certo, eles estão lá fazendo a missão e eu glorifico a Deus, né? Porque eles estão lá fazendo verdadeiramente o que eles estão me chamando para fazer. Então, irmãos, a gente nunca sabe quem a gente vai hospedar em casa, né? E se está escrito na Bíblia é porque tem importância, tem relevância, né? Porque senão não está escrito na Bíblia, né? Então nós temos que abordar várias áreas aqui, ó. Lembrar dos presos, né? Como se estivessem presos com eles. Olha que forte isso aqui. Nós temos que lembrar daqueles que estão encarcerados, os presos, como se nós estivéssemos presos com eles. E Jesus ele também vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, olha, eu tive sede, não me deste água, eu fui estrangeiro e não me hospedaste, eu estive preso e não me visitaste. Então Jesus ele fala isso para os discípulos, e os discípulos eles falam, mas quando foi que se sucedeu isso, né? Quando foi que você teve sede, que você teve fome, que você esteve preso, né? E nós não fizemos isso. E aí ele fala, quando vocês não fazem a nenhum desses pequeninos, vocês também não fazem a mim. Então, nós vemos que tudo isso, irmãos, envolve a nossa vida espiritual, a nossa vida como igreja. Então, permaneça o amor fraternal, é o primeiro versículo, depois vem tudo isso. Então, o amor fraternal, ele é um fruto, e ele vai abrir esses dons da hospitalidade, de visitar os presos, de cuidar dos maltratados. Assim, nós podemos falar sobre a parábola do bom samaritano, que estava passando pelo caminho e o homem foi ali maltratado, foi esbofeteado, foi machucado. Aí passa quem? Passa o sacerdote, passa o levita, não faz nada. E o bom samaritano, que não tinha religião nenhuma, vai lá e cuida daquele homem maltratado, né? Lançado ali no chão. Ainda paga a hospedaria, a hospitalidade, né? O dom, né? Paga e fala, cuida dele, depois eu volto, trata as feridas, enfim. Então isso, irmãos, é parte do amor fraternal. O amor fraternal envolve tudo isso. Não é só eu vir, dar a paz do Senhor, abraçar meu irmão, te amo em Cristo. Né? Nós precisamos rever o que precisa ser feito. Existe mais coisa que a gente pode fazer, muito mais. E agora ele vai falar também sobre o casamento, né? Que é o matrimônio. Venerado seja entre todos o matrimônio. Isso também fala do amor fraternal, né? Você vê que é um fruto que vai sair em todos esses bons. E o leito sem mácula. Então, os que se dão a prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Então, isso também nós precisamos trazer essa conservação. E hoje o casamento está muito assim,
colocar isso. O casamento, ele é indissolúvel para Deus. Nós sabemos, claro que salvo algumas exceções, adultério, abandono, isso aí a gente sabe que realmente não tem como. Mas tirando isso, as crises dá para a gente ir superando, ir tratando. E ele fala também aqui, irmãos, que o leito sem mácula. O que é mácula? É mancha, não é sujeira. Um leito sem mancha. O leito é a cama. Não dá para espiritualizar, né? Quando se fala do casamento, a gente é espiritual, porém tem a parte carnal, né? Então, nós temos que nos atentar a isso. E, infelizmente, no casamento, hoje em dia, até mesmo no seio da igreja, né? Nós vemos tantos escândalos, tanta coisa acontecendo, e ele não é mais venerado. Só que a Bíblia não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A cultura pode mudar, o secularismo pode ganhar território, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não ganha. Por que o Espírito de Deus está falando aqui, no 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Jesus é a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então ele não mudou, a palavra não mudou. Permanece mesmo, amém? Glória a Deus. Então ele fala também sobre nos contentarmos com o que temos. Às vezes vem a avareza, a ganância, no coração. As pessoas que querem só poupar. Jesus ele fala muito sobre isso. Não acumuleis tesouros, na terra onde a prata, a ferrugem, onde a ferrugem e a traça vai consumir, mas ajuntares tesouros no céu. Então, quando Jesus fala isso, ele está combatendo a avareza, está combatendo a ganância. Ele fala mesmo, ele fala para os fariseus, ele fala para os saduceus, ele fala para os discípulos, ele fala para os militares, ele fala para todas as áreas. João Batista, ele já batia forte nisso também. O ministério de João Batista, ele veio para mostrar o desapego total, tanto é que a roupa dele era totalmente diferenciada. A alimentação dele era totalmente diferenciada. E quando João Batista pregou, que ele também pregou contra a avareza, para abrir o caminho para mostrar quem que vinha depois dele, ele até falou para os soldados, Ele pregou para os soldados, ele pregou para a corte, ele pregou para os seus discípulos, ele pregou para o povo comum, ele pregou para os maiorais, ele pregou para todo o povo, independente de cargo, independente de posição. E ele falou para os soldados, porque os soldados, eles eram, como é que fala aquela palavra quando você vai, comprar um policial? Suborno. Ele bateu forte contra o suborno. Se você olhar lá, João Batista falou: olha, está errado o que vocês estão fazendo. Maltratar as pessoas também, porque o policial geralmente faz. Oi? Isso, para maltratar. E se você ver, a polícia faz isso, A polícia tem corrupta. Tanto supor quanto abuso de autoridade. Meu pastor falou. Então, João Batista também ele já batia nisso, ele repreendeu os soldados, alguns ele conseguiu ali entregar, se arrependeram, desceram as águas. O ministério de Jesus Cristo é esse, irmãos, é a verdade. Tem conto de fada, é entregar a verdade e se posicionar naquilo que a palavra de Deus nos fala. E aí ele fala uma coisa linda, não te deixarei, nem te desampararei, para esse pessoal do Antigo Testamento. Quando o povo estava lá com medo, nós vamos comer, nós vamos vestir, nós vamos beber. Eu sou o teu Deus. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Que coisa tremenda, irmãos. Então, e assim, ele fala ainda mais, O Senhor é o meu ajudador. Nós temos que ter confiança e ousadia de declarar essa palavra. Então, quando eu tenho essa confiança
Então pode vir o governo, pode vir a corrupção, pode vir a inflação, pode vir o que for, até mesmo a corrupção da autoridade, o que for, igreja, até mesmo no teu trabalho. Eu não temo o que pode me fazer homem. Isso é confiança e ousadia. O pastor Paulo já contou testemunho aqui, né, dessa questão. O cara gostava do serviço, eu vou pagar, não sei o quê. Amém, que faz, ó. O Senhor eu vou ajudando. No mesmo dia, um pouco mais tarde, entrou outro cliente e o dinheiro veio na mão dele. Foi ele que contou o testemunho? É isso, mas isso é fé, né? Isso é confiança. Nós temos que ter essa ousadia. Ousemos dizer, ousadia. Verdadeiramente, Ele não nos deixa, Ele não nos desampara. Então, contentar é um ato, é um sentimento de alegria constante. Não é um sentimento de alegria passageira, né? Ou alegria decorrente de uma circunstância. Mas você se contentar é você ter alegria independente da circunstância. Você se contenta por ter essa palavra dentro do teu coração, porque você crê que Ele não te desampara, que Ele é o teu ajudador. Se eu tenho Deus como meu ajudador, não preciso de mais nada. Ele é o meu ajudador. Ele sabe o que eu preciso, Ele conhece a minha necessidade, enfim. Agora eu quero falar dos pastores, né? Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram na palavra de Deus e a fé dos quais entrai, atentando para a sua maneira de viver. Então, é aquela história, né? Que a gente fala para o filho. Tipo, faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Vocês veem essa pergunta, né? Porque, na verdade, o pastor ele é visto mais por exemplo, pela maneira de viver, até mais do que pelo que ele fala, pela relação, né? O pastor Marco falou aqui, que ele está lá de costas, a mulher veio de lá de fora do janeiro dela. Você é pastor, né? Você é homem de Deus. Atentar o quê? A sua maneira de viver. O que é para imitar do pastor? A fé. E quando que a fé ela é demonstrada? Quando a gente passa por provação. O pastor falou aqui. Precisamos passar por provação, porque Ele está testando, provando a nossa fé. Então, como que eu sei? Eu vou me lembrar do meu pastor quando eu estiver passando alguma dificuldade, quando eu estiver no aperto, quando eu estiver ali, irmãos, na provação. Lembrar-vos dos vossos pastores. Quando estiver na provação, eu vou lembrar de quem? Do meu pastor. E eu vou imitar a fé dele, vou atentar para a maneira dele de viver. Olha, a pastora passou por tudo que passou, mas ela estava lá firme e forte. O pastor passou por tudo que passou, levou 3 pessoas para Paraíba, não deu certo. Deu certo. Os 3 deu problema, cada um problema diferente. Um foi calúnia, outro foi difamação, o outro foi abandono. Mas ele está firme e forte. Então eu posso passar por calúnia, por difamação, por abandono, por injustiça, e eu vou olhar para quem? Para o pastor, que é homem de Deus, e eu vou imitar a fé dele, me lembrando da maneira dele de viver. Ele não desistiu, eu não passei por tudo isso. Por quê? Porque ele imita Cristo. Paulo falou, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo não falou, sejais imitadores de Cristo. Ele mesmo, ele tinha tanta convicção de fé que ele podia falar, sejais meus imitadores. Então eu tenho que imitar a fé, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Ele não mudou. A palavra não mudou. A doutrina continua a mesma. A porta continua estreita. É necessário ter renúncia. É necessário ainda ter morte. É necessário morte do ego. Estou falando, né? Morte do ego. É necessário ainda abrir mão de muita coisa. É necessário. O Evangelho não mudou. Aí ele vai falar, olha, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é que o
graça, e não com manjares que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. O Evangelho é o Evangelho da graça. Se mostrarem para nós ou para vocês o outro Evangelho, considere-o anátema, significa maldito. E continua sendo o Evangelho da graça, é o favor imerecido. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Mas existem doutrinas de manjares, né? Existem doutrinas falsas, mas nós nos fortificamos onde? Na graça. Foi o que Jesus falou para Paulo: olha, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E louvado seja Deus que somos fracos. Mas ele falou: diga ao fraco, eu sou forte. Eu dou graça. Eu lhe dou o poder. Eu te aperfeiçoo. Agora a doutrina de manjares não fala da graça. Ela fala de conveniência. Ela fala de troca-troca. Ela fala, irmãos, de barganha com Deus. Não é isso. O Evangelho da graça revela a tua fraqueza, a minha fraqueza, e revela o poder de Deus. Como que eu sei que o Evangelho é verdadeiro? Ele está sendo pregado quando ele está revelando a minha fraqueza e está revelando o poder de Deus. Aleluia. Aí eu sei que o Evangelho é verdadeiro. Então eu não fico atrás de várias doutrinas, eu não fico atrás de várias coisas. Não, uma coisa só me basta. Não foi isso que Jesus falou para Maria? Olha, para Marta: Marta, uma coisa só é necessária. Você está muito fatigada, você está muito acelerada. Uma coisa só é necessária, aprendem de mim, né? Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte. O que ela escolheu? Estar aos pés de Jesus. Por que aos pés de Jesus? Porque os pés de Jesus falam de autoridade. Estar aos pés de Jesus, eu estou debaixo da autoridade da palavra. Aos pés de Jesus. Quando os discípulos lá na igreja primitiva, as pessoas aceitavam a Cristo e rendiam as suas vidas a Cristo, a Bíblia diz lá no livro de Atos que eles vendiam as suas propriedades e entregavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. A Bíblia, ela não inventa, ela não aumenta, o detalhe está lá para a gente entender. Poderia falar que eles depositavam no gasofilácio. Não. Eles deixavam o dinheiro, eles vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam falando agora sobre a igreja, sobre a autoridade da igreja estar nesse dinheiro. Esse dinheiro não tem mais poder sobre mim. A minha vida, eu não tenho poder sobre a minha vida. Eu estou aos pés de Jesus, literalmente. Eu estou na autoridade dele. Aleluia. Então nós vemos que tem pessoas que não querem se submeter a essa autoridade, né? Então tem pessoas que, manjares de que nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Outro exemplo é Daniel. Daniel foi muito inteligente. Não sabe. Nós estamos fazendo a vida juntos também. Só ler como, irmão. Meu Deus do céu. Mas eu estou sentindo diferença já. Sentindo diferença. Glória a Deus. Então, irmãos, ele foi inteligente, ele rejeitou o manjar, né? Por quê? Porque era outro tipo de doutrina. Não, eu vou comer só o negócio, eu vou comer o que sai da terra. Eu vou comer o que brota da terra, aleluia. E a Bíblia diz que ele teve uma sabedoria 10 vezes mais, né, do que os sábios no palácio, porque todos ali Deus deu a ele. Mas ele ficou somente, irmãos, naquela doutrina. É isso que eu estou querendo dizer. É o Espírito Santo que está querendo nos ministrar nesta noite. Existe uma única doutrina verdadeira. Não existe várias doutrinas, não existe várias palavras, existe uma única palavra. Uma única doutrina verdadeira. Que é a doutrina da graça, a palavra da verdade. Está escrito aqui. E aí ele vai falar: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Gente, que palavra até perfeita. Eu aqui até o marcar texto aqui.
Falei, Jesus, temos um altar. Altar fala de morte, de renúncia. Altar é lugar de morte. Então, altar não tem oração. Tá bom, só tem. Todo mundo está aqui está no altar. Todo mundo tem nenhum que está aqui que é só meio que está só no altar. Então, nós temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Então, é renúncia, igreja. Eu acho porque o altar do holocausto, não era? Eles colocavam ali o animal para ser morto, para sacrificar a Deus. Só que quem trabalhava no tabernáculo não tinha direito sobre o animal. Está vendo? Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aleluia. Então, o que isso significa, irmãos? Aquilo que Paulo falou, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou dono da minha vida. Eu não sou, irmãos, aqui mais levado pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Eu não estou falando aqui, o Senhor ele quer nos colocar numa prisão, pelo contrário, Ele quer nos dar liberdade. Aleluia. E a maior libertação é quando nós nos libertamos de nós mesmos. Nós somos livres por causa disso. Porque nós não somos mais submissos à nossa vontade, mas sim à vontade daquele que nos chamou. Então, quando ele está falando aqui, olha, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo, ou seja, eu não tenho direito sobre mim mesma, mas, porque aqui dentro tem um altar. Deus habita nesse altar, que é o meu coração. Aleluia. O meu coração, o que é prioridade, o que é primazia, o que vem primeiro no meu coração é Deus. Então eu não tenho mais direito sobre nada. E aí ele vai falar que eles eram queimados fora do arraial. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta, né? Ele foi levado para o Gólgota, para o Calvário, fora. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando que o seu vitupério. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu não tenho direito sobre mim, eu tenho um altar no qual eu não tenho direito, né, sobre o holocausto, porque eu morri para mim mesmo, e eu fiz do meu coração um altar para Deus, e além disso eu tenho que sair para fora, eu tenho que olhar para a cruz, eu saio para fora do arraial, aleluia, eu saio fora da caixa, eu olho para fora, onde Jesus foi entregue, se entregou e derramou o seu sangue para santificar o povo. Então eu olho para fora, eu saio, pois, a Ele, eu vou para Ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando? Que existe uma transformação dentro e fora. Dentro do meu coração, eu morri para mim mesmo. O meu coração agora é um altar para Deus. Eu levanto esse altar para Deus dentro do meu coração. Então eu não tenho mais direito sobre mim. E quando eu saio para fora do arraial, da igreja, aí no mundo, eu saio, pois, a Cristo, levando comigo a sua vergonha, a sua cruz, o seu vitupério. Então eu estou crucificado dentro de mim e mostro lá fora que eu sou uma pessoa crucificada. E o que é estar crucificado? Mãos e pés atados. Quem está crucificado consegue se mexer? A mão e o pé está preso, não está? A única forma de se mover crucificado é pelo Espírito. Jesus
Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Vivendo no Espírito. No Espírito. Glória a Jesus. E por que nós somos agora espirituais? Por que nós agora buscamos, nos esforçamos para obedecer a lei de Deus? Por que agora a gente se contenta com o que temos? Não buscamos a avareza. Por que agora eu abro mão de mim mesmo, né? Louvado seja Deus. Ele diz aqui, ó, porque não temos aqui cidade permanente, nós buscamos a futura. Isso aqui é passageiro. Então, se eu estou buscando a vida eterna, se eu estou buscando a cidade futura, o lugar que eu vou morar, que eu vou habitar, que é o céu, eu já tenho que viver como cidadão do céu. Aqui na terra eu já vivo diferente. Eu não posso viver como um cidadão da terra, eu já tenho que viver como cidadão do céu. Porque eu estou buscando a cidade futura. Isso aqui, irmãos, fala de visão. Visão. Eu pergunto para a igreja, qual que é a tua visão? Tudo é uma questão de visão. Porque a partir da visão, eu vou criar uma disciplina. Sabia? Não é porque eu tenho disciplina em alguma coisa que eu tenho visão, é porque eu tenho visão de futuro, de uma cidade futura, de uma vida eterna, para onde eu vou na eternidade, é que eu crio uma disciplina, uma doutrina, uma rotina, uma obediência. Então, por causa da visão que a palavra me dá, que abre os meus olhos espirituais, é por causa da visão. Por que Jesus, ele não retrocedeu à cruz? Por mais que ele tenha orado tudo, por causa da visão. A Bíblia fala que ele foi para o madeiro e ele não desistiu, por quê? Porque ele sabia a alegria que viria. Glória a Deus. Então a igreja precisa ter visão de eternidade, visão de céu. Tudo parte da nossa visão. Não temos aqui, olha só, ele já está dando a visão. Qual que é a visão que ele está nos dando aqui, o escritor? Não temos aqui cidade permanente. Eu posso comprar várias terras, mas eu não tenho aqui cidade permanente. Nós buscamos a futura. Esses dias, por curiosidade, irmãos, eu assisti a série do Ayrton Senna na Netflix. Quem é que assistiu? Por curiosidade, vamos ver, né? Como foi a trajetória desses rapazes? Eu acho que tem 6 episódios. É rápido a série. E ele era extremamente talentoso. O ator que fez ele assim. Demais. E por que a curiosidade voltou no meu coração? Porque fez parte da minha infância também, né? Então, quando o Senna morreu, foi em 94, eu tinha 9 anos, e eu lembro como foi a repercussão no mundo, né? No mundo. Então, assim, ele tinha muita ânsia de ganhar. Eu sou campeão, aí ele saiu da Ford, foi para a McLaren, a Ferrari tentou comprar ele, ele falou, não, vou permanecer aqui na Williams, então, foi campeão. Quando ele foi correr lá em Imola, na Itália, que foi onde aconteceu o acidente, o russo tinha morrido no treino, porque eles treinavam, né? A pista estava ruim, o carro estava ruim, o asfalto estava terrível, e ele avisou, vamos parar a corrida. Não, por quê? Dinheiro, política, envolve tudo, né? Continuou. O rapaz tinha morrido, o Barrichello tinha sofrido um acidente no dia anterior, no outro dia o russo morreu, aí no dia seguinte o Senna morreu. Por conta da pista e do carro, enfim. Então, assim, qual a missão que eu tiro da história dele? Ele foi um campeão sem igual.
troféus. Inúmeros. Era determinado, era preciso. Só que a glória dele foi muito passageira. Foi muito rápido. Porque ele só buscou as coisas da terra. Apesar de ele falar muito de Deus, de crer em Deus, mais do que eu já ouvi falar. E eu lembro que quando eu estava assistindo, veio a palavra de Deus na minha mente, né? Sempre. Paulo falando assim, que nós não podemos buscar o incorruptível. Né? Então, Paulo ele fala assim, que o atleta ele está em busca da coroa corruptível, que se corrompe. Mas nós estamos em busca da incorruptível. Aleluia. Né? Então, fica aquela lição. A pessoa tem tanta ganância por título, por buscar. Ele está falando, olha, não temos aqui uma cidade permanente. Então eu posso até encontrar muitas coisas na terra, mas nada disso vai se equiparar, não equivale à futura. Aleluia. A visão de futuro que nós precisamos ter. Então o crente, quando ele tem a visão de futuro, ele vence. Ele é mais do que vencedor. Porque a nossa vida é isso, nós somos atletas de Cristo. Nós estamos numa corrida. Uma corrida. A vida é uma corrida, a vida é um combate. Tanto é que lá no Apocalipse está escrito: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de linho puro e finíssimo. Linho puro e finíssimo. Coroa da vida, vestes brancas. Ao que vencer, dar-te-ei de comer da árvore da vida. Então a nossa vida, irmãos, é um verdadeiro combate. Dia após dia, nós estamos dia após dia combatendo o bom combate da fé. Então, o escritor aos Hebreus está falando aqui, irmãos. Temos uma vontade que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Não tem mais direito, nem a minha própria vida, não tem mais. Eu fui comprada. Eu estou selada. Glória a Deus. Então ele está falando. Portanto, olha só, nós temos que oferecer por ele, para Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios que confessam seu nome. Então, quando eu confesso a Jesus, eu estou louvando. Não é só o louvor, né? Que a gente louva. É no dia a dia. Louvar a Deus é no dia a dia. A sua vida tem que ser um louvor a Deus. Né? As suas atitudes são louvor a Deus. O fruto dos seus lábios, o que sai da tua boca, tem que ser um louvor a Deus. Agora o sacrifício não é mais de animais. Então, já que agora eu morri para mim mesmo, agora o altar é o meu coração, que onde Deus é prioridade, agora o que eu ofereço nesse altar? Sacrifício de louvor. Esse é o meu sacrifício. Louvar a Deus com a minha vida, com a minha vida, com as minhas atitudes. Eu ofereço a Deus a minha vida, aleluia. O fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. E não esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Para a gente não esquecer aqui da bondade, da comunicação, de nos comunicarmos. Obedecer aos nossos pastores, sujeitados a eles, porque vieram por nossa alma, como aqueles que hoje dão conta delas. E todo pastor sabe disso. Nós vamos dar conta, né? O pastor vai dar conta de cada alma. Aquele que está velando, né? Velar é vigiar, não é mesmo que vigiar. Velar é vigiar. A gente está velando lá no morto, está vigiando. Vigiando o morto, para quê? Oh, Jesus, o que pode acontecer? Nada. Mas é isso, mas a alma é imortal, aleluia. A alma está viva. Então,
quando seria o último? Né? Então nós temos que entender que será que eu estou produzindo alegria? E aqui o Flávio vai falar do grande pastor, do supremo pastor que é Jesus. Aí ele pede oração, né? Por ele. E agora vamos ler o 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, tendo em vós o que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. E aqui a gente entende que foi Paulo, porque ele fala, né? Rogo-vos, porém, irmãos, se suporteis a palavra desta exortação. Porque abreviadamente eu vos escrevi. Ele escreveu abreviadamente. Você viu que ele foi abreviando, né? Permaneça ao amor fraternal. Segue a hospitalidade. Então ele foi abreviando. Ele não conseguiu pautar cada ponto. Então ele escreveu muito rápido essa carta. Sabendo que já está sobre o irmão Timóteo. Olha só, Timóteo tinha sido preso. Foi solto. Preso por quê? Por causa do Evangelho. Com o qual se vier depressa vos vereis. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém. Então nós vemos que ele estava aqui já, né, já entrando na parte da Europa. Glória a Deus, né? Porque ele foi um grande missionário, se é que foi o Paulo que escreveu essa carta, né? Nós acreditamos que tenha sido ele. E ele fala também, você vê, saudai os chefes e os santos. Ele se lembra da autoridade, né? Ele não se esquece de ninguém. Tem os santos, que são da igreja, e as autoridades, que a gente tem que também nos lembrar, né? Das autoridades. O pastor, quando foi lá na Paraíba esse ano, foi diferente, né, pastor? Ele foi ter lá as autoridades, ele foi ganhar campo. Aí ele falava com as autoridades para conseguir um espaço maior. Ele foi falar com o chefão, né, uma autoridade lá na cidade de Lagoa Nova. Foi essa missão que ele fez dessa vez lá. Ele foi tanto discussão de nome, foi diferente. Que a maioria das vezes é mais trabalhando buscar que outra, né? Dessa vez ele foi lá no chefe, né, pastor? Para conseguir lá o ginásio e tal. É bem o apóstolo Paulo mesmo, assim, então. Então, irmãos, uma palavra simples, o culto de ensino, de doutrina, mas que fica para a nossa meditação agora, né? Que nós podemos compreender que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele não mudou. A tua palavra continua a mesma, a palavra não muda. E cabe a nós, igreja, agora, que temos este altar, né, no nosso coração, oferecer ao nosso Deus sacrifício de adoração e louvor, né, com as nossas atitudes, com o fruto dos nossos lábios, confessando o nome de Jesus. Então nós confessamos que o nosso Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, porque Ele nos salvou, nós saímos, né, com Ele fora do arraial agora, levando conosco a sua vergonha, a sua crucificação, o seu vitupério, mostrando para o mundo que ainda existe um povo remanescente, um povo legítimo, né? Por mais que há tantos escândalos, né, envolvendo a igreja, infelizmente, escândalo atrás de escândalo, mas ainda assim, Deus tem os seus remanescentes, né? Tem os seus fiéis que se levantam com autoridade, com santidade, com poder, aleluia. Não que o poder venha de nós, mas o poder que vem dele. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Vamos bem. Ficar em pé, né? Medite nessa palavra, irmãos. Quem puder, quiser acompanhar o plano de leitura anual, mês de fevereiro, seria para o livro de Hebreus, amém? Glória a Deus. Livro dos Hebreus. Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é reta, a tua palavra que é inerrante, é infalível,
noite o Senhor possa abrir a nossa visão de futuro. Que nós tenhamos uma visão nítida, clara, Senhor, ajustada com a Tua vontade, Pai. Que não seja, Pai, uma visão, Senhor, embaçada, Pai. Uma visão, Senhor, que retrocede sem fogo, Pai. Mas sim, Deus, a visão da eternidade, Senhor. Que o Senhor venha plantar no coração da Tua igreja, Pai. A visão da eternidade nessa noite, Pai. Porque sabemos, Senhor, que não temos aqui uma cidade permanente, Senhor. Mas sim, Deus, olhamos para a cidade futura. Assim como Jesus na cruz, Ele olhou e sabia. Ele tinha essa convicção de que a alegria que lhe era proposta era maior do que o seu sofrimento passageiro temporário. Que nesta noite, Pai, o Senhor nos ajude a compreender essa palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cumprir com a Tua palavra, Pai. Eu oro, Senhor, para que esta igreja venha crescer, venha multiplicar, Senhor. Eu oro para que esta igreja, Senhor, venha encher, meu Deus. Encher da Tua presença. Encher também de pessoas, Pai. De vidas, Senhor, sedentas e famintas pela Tua palavra. Em busca do verdadeiro, Pai. Pessoas que ainda renunciam, que abrem mão, que morreram para si mesmas, Senhor. Pessoas que mataram seus egos, meu Deus. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Eu oro e eu creio que o Senhor vai enviar os trabalhadores para esta seara, Senhor. Eu creio que o Senhor vai enviar os ceifeiros, Pai, para este campo, meu Deus. Já que esta é uma igreja missionária. Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça, nos livra de todo mal, nos livra, Senhor, de toda seta do adversário, nos livra de todo engano, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, e nos ajuda, Senhor, a viver segundo o Teu querer e a Tua vontade, a Tua palavra. Espírito Santo, Tu és o nosso ajudador. Nós ouvimos nessa noite que o Senhor não nos deixará e nem vai nos desamparar em nenhum momento, Pai. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Pai, nós nos contentamos com aquilo que já temos e oferecemos a Ti, Senhor, sacrifícios de louvor. E confessamos o Teu santo nome, Senhor, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, Pai. Ah, Senhor, aprova o Senhor, que o Senhor encontre em nós essa noite verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, com o coração sincero, reto e puro diante de Ti, como de uma criança. Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha frutificar, que a Tua palavra, essa semente poderosa que foi lançada nessa noite, venha germinar em nossos corações, dando fruto, Pai, e fruto digno, Senhor, de arrependimento, fruto digno, Senhor, de remissão. Pai, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer e Te louvar, Senhor, por esta igreja, por cada vida que está aqui presente, Pai. Eu quero Te louvar, Senhor, porque verdadeiramente nós estamos aos Teus pés de Jesus, ó Pai. É o lugar mais alto onde podemos estar. E eu creio na Tua promessa, Senhor. Eu creio, Deus, que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que nos prometeu, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Nos leve em paz e segurança, Senhor, nas nossas casas, Senhor, nos nossos lares. Pai, nos livra, Jesus, de todo mal. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai. Nos guia, nos fortalece, Senhor. Nos livra do mal, nos cura, Senhor, de todos os surtos, Pai, de toda doença, Deus. Nos livra, Senhor, nos cobre com Teu sangue, Pai. Nos livra da enfermidade, da doença, Pai. Senhor, nos dá imunidade, Senhor, aumenta a imunidade do nosso corpo, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor, assim eu Te peço, no nome de Jesus, amém? Pastor falou para encerrar, amém, igreja? Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, não só hoje, mas por toda a eternidade.